Mateus 21, a partir do versículo 12. Amém? Nos fala assim a palavra do Senhor. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e dos escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Até aqui. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer por mais essa rica oportunidade de estarmos na tua presença, sendo ministrados, tocados por ti. Obrigado, Senhor. Toma agora nas tuas mãos as nossas vidas e semeia, Pai, a preciosa semente que é a tua palavra. Abrimos nossos corações, apresentamos como um solo fértil. Senhor, nós repreendemos todo o mal, todo ataque do maligno, toda distração. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que a tua graça, a tua paz, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, e que seja tudo, Pai, para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Glórias a Deus por estarmos na casa do Pai. Alguns irmãos já retornando ao culto presencial, alguns irmãos no culto online, mas unidos em um só Espírito. Glórias a Deus por isso. E aos poucos temos feito então essa retomada, e por enquanto continuamos aí, tanto no presencial quanto no online, e com certeza o culto online continua, porque tem sido uma experiência muito agradável, muitos irmãos acompanhando, ouvindo a palavra. Claro que nós nunca vamos dispensar de estarmos reunidos, nos olhando, olho no olho, né? Faz toda a diferença nós nos olharmos, daqui a pouquinho podemos nos tocar, nos abraçar, nos cumprimentar. E muito precioso tudo isso, e a graça que Deus tem nos dado, irmãos, para enfrentarmos toda essa situação. Só temos realmente que agradecer e glorificar o nome do Senhor. E esse texto, um texto, como sempre a gente lembra, muito conhecido da palavra do Senhor, onde Jesus expulsa então os mercenários, os cambistas, aquelas pessoas que fizeram do templo do Senhor um lugar de comércio. Em algumas versões, em algumas, não me engano, no livro de Marcos, fala que Jesus ainda fez um chicote e batia ali, expulsando os cambistas do templo, derrubou as mesas. E claro que eu lembro da minha aulinha da escola dominical, lá no flanelógrafo, quando eu leio um texto como esse. Por isso que é tão importante nós educarmos, ensinarmos nossas crianças. Quando eu leio esse texto, eu lembro direitinho daquele flanelógrafo, que é o tempo do flanelógrafo, né? Aquele feltro que a professora colava as figuras, né? Os irmãos lembram disso, alguns irmãos lembram disso, né? Colavam na figura, eu lembro direitinho, a figura de Jesus, e um Jesus lá com cara de bravo, e com um chicote na mão, expulsando os cambistas. Então essa aulinha, quando eu leio aqui, vem na hora na minha mente, é aquela aulinha da professora Noemi, lá na Igreja Batista da Penha. Isso já faz alguns anos, alguns poucos anos, né? Mas eu lembro dessa aulinha. Então aqui nos lembra sobre isso, de Jesus nessa situação de expulsando o cambista. Nossa, pastor, mas Jesus então ficou com raiva, Jesus se irou, Jesus, irmãos, eu sei de uma coisa, Jesus se incomodou a tal ponto que ele quis mudar aquela situação. A grande questão aqui é essa: Jesus se incomodou a tal ponto que ele quis mudar aquela situação. E o que ele tinha que fazer era isso, porque ali o único que era contra aquela situação era só Jesus. O Império Romano, que era quem governava ali aquela cidade naqueles dias, estava tudo bem, estava tudo autorizado. O Sinédrio judeu, já estudamos sobre Sinédrio nas nossas aulas de segunda-feira. O Sinédrio judeu, que era o governo do povo judeu, os sacerdotes, estava tudo autorizado, tudo ok, ninguém era contra ao que se fazia ali.
O único que era contra era o Senhor Jesus. Por quê? Ele tinha a visão do reino. E ele veio mostrar e ensinar a visão do reino para o seu povo. O único que era contrário àquela prática era o Senhor Jesus. Para todo o restante, estava tudo bem, tudo certo. Os sacerdotes do templo tinham parte naquelas vendas, naquele câmbio, porque aqui fala de cambistas, porque ali as cidades, irmãos, recebiam pessoas de todas as nações. Então realmente era troca de dinheiro. Era troca de, você tem aí esse dinheiro que eu tenho esse, preciso comprar em tal lugar, mas não aceita esse meu dinheiro. Cambistas, realmente, troca de dinheiro, como se faz hoje em dia. Trocar dólar por euro, por real, por libra. Era cambistas que trocavam esse dinheiro. Por quê? Era uma terra, uma cidade que recebia gente de todas as regiões. Cambistas. Pessoas que vendiam aqui os animais para o sacrifício. Você tem que sacrificar um animal? Não traz de casa não, compra aqui com a gente. Você criou ali aquela ovelhinha, aquele cabrito, aquela pombinha, compra aqui com a gente. Quer dizer, estavam fazendo ali, aos olhos humanos, tudo certo, tudo em ordem. Estou dizendo isso, irmãos, para dizer, por que Jesus ficou tão irado e pegou o chicote, sabe? Ele ficou incomodado, queria acabar com aquela situação. E se ele chegasse lá, imagina você chegando lá numa rua, vamos imaginar aqui quem conhece a 25 de março, cheio de camelô, e você fala, gente, pessoal, não pode vender mais aqui, viu? Vamos parar, vamos dispersar, não vamos vender mais aqui não, tá? Vamos parar. O pessoal ia falar, quê? Ia andar de ombro e continuar fazendo o que está fazendo. Conhecemos a história e as notícias, né? Quando a prefeitura quer fazer alguma ação lá, eles vão com polícia, com bomba de gás, aquela bagunça. Porque as pessoas estão ali fazendo o que acham certo, enfim. Então, quer dizer, Jesus tinha que fazer alguma coisa muito, realmente austera. Se ele chegasse lá e falasse, gente, vamos parar com essa venda aqui, não ia resolver nada. Porque, gente, chegou realmente fazendo algo que as pessoas iriam realmente se incomodar com aquilo. Por isso que Jesus teve que pegar ali um chicote, um reio, teve que derrubar as barracas, porque era uma situação. Se ele chegasse só conversando, de nada iria resolver. Jesus estava muito incomodado com isso e queria mudar essa situação. E a palavra para nós aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã, é exatamente essa, sabe? Jesus incomodado com situações e querendo mudá-las. É isso. E nessa manhã de Santa Ceia, como sempre, é algo muito especial, porque mais uma vez nós vamos participar, lembrar com o memorial do corpo e do sangue de Cristo, que está no nosso meio, que é o cabeça, que é o líder da igreja, que é o nosso Senhor. E da mesma maneira também Ele olha para nós como indivíduos, como igreja, e com certeza, talvez tenha algumas coisas que o incomodem, e com certeza Ele quer nos orientar para isso. Porque tudo que incomoda o Senhor Jesus, como líder, como mestre, como Senhor, Ele quer que seja transformado, seja lapidado, moldado segundo o seu querer. E foi isso que Jesus fez aqui nesses dias, como eu falei, algo bem enfático, porque não tinha como ser de outra maneira. Então quando você lê esse texto, nossa, mas Jesus pegou um reio, nossa, mas Jesus derrubou as barracas, irmãos, porque não tinha como fazer de outra maneira. Ninguém iria dar ouvidos para ele, como eu falei, se não fosse dessa maneira, porque para eles estava tudo certo. Então Jesus teve que ser bem enfático nessa situação. A grande questão, irmãos, para nós, é que o que incomodou Jesus, que ele estava ali falando em relação à casa de Deus, ao templo do Senhor. E ele usa essa questão, olha, vocês transformaram a casa de Deus um lugar de oração em covil de ladrões. Pessoas que se aproveitavam uma da outra, que vendiam, que usurpavam. Vocês transformaram a casa de Deus, casa de oração, em um lugar que não é mais casa de oração. E aí, irmãos, a gente entende e sabe que as coisas de Deus, verdadeiramente, ou são luz ou são trevas. Não tem meio termo. Ou é bênção ou é maldição. É dessa maneira, sim, sim, não, não. Então, aqui, literalmente, transformaram mesmo. Olha, casa de oração em covil de ladrões. É isso que vocês transformaram a casa de Deus. É por isso que é tão importante, irmãos, nós ouvirmos o que Deus tem para as nossas vidas, porque nós podemos estar nesse processo
de transformar. Agora nós sabemos, pela palavra de Deus e pelo sangue de Jesus, que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Até nesse momento aqui ainda, irmãos, a Arca da Aliança, o templo era venerado, porque Deus realmente se fazia presente de uma outra maneira naquele ambiente físico, porque Jesus aqui não havia morrido ainda, aqui o sangue de Jesus não havia sido derramado pelos nossos pecados ainda. Então aqui nesse momento, aquele lugar físico era assim ainda um lugar sagrado. Tinha todos aqueles rituais, aqueles procedimentos ordenados por Deus, para que se houvesse o perdão, para que se ouvisse a voz de Deus, para que se falasse com Deus. Todo esse procedimento estava aqui ainda. E aí, eles estavam transformando então, aquele lugar físico, que realmente era assim, em um lugar contaminado. A palavra para nossa manhã é essa. Só que nos dias de hoje, agora com o sangue de Jesus em nossas vidas, Deus não habita mais em templos, já falamos dessa maneira. Por isso que a gente não tem esse lugar, esse ambiente, como um lugar sagrado para nós. Como você passar pela porta, não precisa vir encostar na porta, enfim, não precisa fazer nenhum gesto aqui na porta, porque esse local para nós não é sagrado, porque agora Deus habita no templo do Espírito Santo de Deus, que somos agora cada um de nós. E essa experiência da pandemia, claro, tem trazido isso mais evidente, que a igreja realmente não são essas quatro paredes, mas a igreja somos cada um de nós, a união de cada um de nós. Então, irmãos, exatamente o que Deus quer falar aos nossos corações, que o templo de Deus, que sou eu e você, não estejamos contaminados de maneira nenhuma, em proporção nenhuma, para que realmente continuamos sendo achados como casa de oração, lugar onde a oração é feita e é ouvida pelos céus, lugar onde Deus fala e a palavra chega, lugar onde declara a bênção e a bênção é ministrada, onde o louvor é entoado e alcança o coração de Deus. É isso que Jesus falou nesses dias e está falando para nós aqui também nessa manhã, para cada um de nós, que o templo de Deus, não esteja contaminado, E Deus quer realmente, Jesus no nosso meio, quer realmente operar essa maravilha, e como sempre a gente lembra, tremendamente providencial numa santa ceia, porque nós vamos renovar nossas alianças. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo, e participe do corpo e do sangue de Cristo. Então, é realmente mais um momento de nós nos examinarmos, nos olharmos diante do Senhor Jesus, como nossa referência. E aí, irmãos, essa purificação, essa limpeza, tudo que desagrada a Deus, tem que acontecer. Você vê que aqui nesse texto, a hora que mudou a situação, então Jesus expulsou os cambistas, mudou a situação, algo tremendo aconteceu. Aqui diz que cegos e coxos chegaram até o templo e foram curados. Algo maravilhoso começou a acontecer, porque a situação que Jesus queria mudar, realmente foi mudada, e algo tremendo começou a acontecer. Se eu perguntar aqui, quem de nós não quer sentir tremendamente a presença de Deus? Quer realmente falar com Deus e saber que Ele está ouvindo? Entoar um louvor e sentir que Deus está colhendo o teu louvor, a tua oração? Qual de nós não quer realmente impor as mãos sobre o enfermo, declarar a cura e realmente ser curado? Tenho certeza que todos nós temos esse desejo de sentirmos mais intensamente a presença de Deus. Quando foi na sexta-noite, eu mandei o WhatsApp para os irmãos. Não costumo mandar à noite, porque às vezes eu me policio um pouquinho. Às vezes eu falo, já incomodei muitos irmãos hoje, então vou mandar só amanhã. Eu tenho um pouquinho de Simon Call também, só um pouquinho, mas eu tenho um pouquinho. Quinta-noite. Mas eu estava ali, orando e conversando com Deus, irmãos, foi tremendo a visitação que Deus me fez naquele quarto. Eu preciso compartilhar com os irmãos. Aí eu mandei uma foto, acho que lá da lua, da cidade, e Deus realmente me falando. Eu tenho bênção sobre o meu povo, né? E eu fiz questão de mandar-lhe uma oração. Eu estava ali, irmãos, escrevendo para os irmãos. Eu estava realmente inflamado.
realmente inflamado pelo Espírito Santo e querendo compartilhar. Irmão, recebe aí, porque Deus quer mover. Deus me disse para falar para você. Deus, enfim, escrevi aquela oração, aquela declaração de bênção. E aí, irmãos, eu digo por mim, é maravilhoso quando Deus nos usa dessa maneira. É maravilhoso quando Deus nos usa dessa maneira. E Deus quer usar cada um de nós sem diferença de pessoas. Quer usar cada um de nós. Quer usar a mim e a você como o templo do Espírito Santo de Deus, onde é tremendamente usado, sem dúvida. E Deus tem me dado uma palavra que eu tenho preparado ela, vou ver ainda a maneira que vamos compartilhar, mas fala assim, a multidão, algo assim, a multidão dos improváveis. Multidão dos improváveis. Porque às vezes a gente tem aquelas pessoas muito usadas por Deus, como pessoas muito especiais, muito elevadas, e nas mais diversas maneiras. Irmãos, Jesus, Ele levantou os seus discípulos no grupo de pessoas mais improváveis daquela época. Esse aí vai ser o apóstolo Pedro, esse aí vai ser o discípulo, Paulo, vai ser improváveis. Quando eu olho para mim, totalmente improvável, eu, pastor da igreja, e da mesma maneira. Então quando a gente olha para cada um de nós, e durante toda a história da Bíblia, Davi, totalmente improvável, o pai nem acreditava. Não, acabou já meus filhos. Não, peraí, tem Davizinho. Mas não é Davi, né? Não é Davi que você quer ungir, né, Samuel? Improvável. E assim, Moisés, ele mesmo falou, Deus, mas manda alguém comigo, porque eu sou pesado de boca. José, aquele que foi vendido, largado. Deus, irmãos, por isso, sabe, quando eu olho toda essa legião de improváveis, eu falo, Jesus, eu também sou um improvável. Eu também sou alguém que talvez aos meus olhos e aos olhos da sociedade, talvez não seria alguém que fosse pregar, fosse falar, fosse curar, mas não estamos na dependência disso. Então, meu irmão, minha irmã, sabe, não sei qual que é a tua idade cronológica, qual é o teu tempo de crente, não sei quais são as suas concepções, só sei de uma coisa, não cai nesse engano do diabo, falando que isso não é para você, mentira do inferno, porque todos nós, Deus quer usar cada um de nós, se você é um improvável, prazer, outro improvável aqui, prazer, porque nada é por nós mesmos, tudo é o Espírito Santo, capacitação de Deus. Então não tenho dúvida que Deus quer usar cada um de nós do seu jeito, no seu ministério, mas tremendamente usados por Deus, como casa de oração, templo do Espírito Santo de Deus. Então a primeira questão para nós aqui nessa manhã, é exatamente isso, entender que Jesus se incomoda com algumas situações que fazem essa divisão então, entre casa de Deus e uma casa contaminada. Jesus então se incomoda com essa situação e quer mudar, quer transformar. E aí, basta nós falarmos, Senhor, eu quero ser então esse lugar de oração. Eu quero ser esse então que o pastor está falando aí, que fala, o Senhor ouve, que muitas vezes até minha carne sente, porque lágrimas, irmãos, falar em línguas é isso, é a carne sentindo a presença de Deus, cair no Espírito. Eu acredito em tudo isso, viu, irmão? Eu sei que teve muita bagunça com essas coisas, mas eu acredito em tudo isso. Cair no poder, misericórdia. Né, amor? Cair no poder, coisa maravilhosa. Você sentir a presença de Deus, do teu corpo físico, não suportar, e você cair ali, e ainda glorificando, coisa maravilhosa. E eu digo isso, irmãos, Deus tem tudo isso para cada um de nós, experiências tremendas. Eu, na quinta-feira à noite, eu estava ali falando com os irmãos, e vários irmãos me respondendo, testificando a palavra ali que eu mandei, por exemplo, dando isso como exemplo, como testemunho, e eu ria com alguns irmãos, e chorava com outros, né? E alguns irmãos mandou áudio, eu mandei áudio de volta, e eu falei, Jesus, olha, entendi a palavra, parece um monte de bêbado, parece todo mundo bêbado, por quê? Meu irmão, glória a Deus, eu te amo. Bêbado, às vezes fala que ama, né? Já viu bêbado já? Bêbado ama todo mundo, né? Nunca esqueço de uma reunião na empresa, quando a gente trabalhava lá, reunião, né?
E eu lembro que um rapaz abraçava o gerente, eu te amo, um mico total, né? Abraçava o gerente, falava que amava o gerente, chorava, que era que nem um pai, enfim, bêbado gosta de falar que ama todo mundo, né? Em alguns momentos. E nessa noite foi desse jeito, a gente se falando ali, né? Falando com alguns irmãos, e mandando WhatsApp, e mandando áudio, meu irmão, coisa... Olha, parece como a Bíblia também ali relatou, embriagados, glórias a Deus, né? Pelo Espírito Santo, embriagados pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, apenas faça desse jeito, sabe? Pode ser que você não sabe qual que é a proporção, pode ser que você não está entendendo muito o que Deus quer fazer, e descansa quanto a isso. O que você precisa entender nessa manhã e participar com esse norte, com esse foco nessa Santa Ceia, é só assim: Senhor, eu quero ser esse templo puro do Teu Espírito Santo. Eu quero. Só isso. O restante, deixa nas mãos do Senhor. Como Deus vai fazer, como Ele vai te usar, deixa nas mãos dEle. Apenas realmente deseje isso. Senhor, eu quero ser esse templo purificado nas Tuas mãos. Quero ser casa de oração. Não quero ser um templo contaminado. Me guarda disso, Senhor. Não quero ser um templo contaminado. Me guarda disso. E aí, irmãos, deseje isso simplesmente. E eu te convido dessa maneira, participa hoje da Santa Ceia, aqui na igreja, ou aí na sua casa. Nós vamos orar, e realmente participa com esse intuito: Senhor, eu quero ser esse templo. E aí, meu irmão, minha irmã, Deus vai começar, sabe, verdadeiramente, a falar o teu coração. Vai realmente começar a te mudar, a te moldar, a tirar algumas coisas, a acrescentar outras, para que venhamos realmente ser um templo abençoado e ungido e preparado por Deus. Então, tem esse propósito, esse foco nessa manhã, esse desejo de ser realmente um templo achado como casa de oração, como casa de oração. Deseje isso. E aí talvez você vai ouvir algumas coisas, como eu falei, que você precisa tirar da tua vida, mudar algumas coisas, e Deus vai te dar graça para isso. Talvez acrescentar outras, leituras bíblicas, e estudo, se achegar mais à igreja. Isso vai ser uma maneira também tranquila, irmãos, tranquila, porque o que Deus faz, irmãos, sabe, é pegar esse pequeno desejo nosso. Talvez você ouviu isso que eu falei aqui, puxa, legal, eu queria esse negócio aí, o pastor falou, seria legal, e ele vem, ele inflama, ele nos contagia ainda mais. É isso que ele faz, ele não nos obriga a fazer nada. Então vai ser algo muito suave. Quer dizer, esse pequeno desejo que você tem, a hora que você põe nas mãos do Senhor, talvez ainda nessa noite, puxa, que vontade de ir no culto hoje de novo. Nossa, mas imagina, ir no culto hoje de novo, nunca fiz isso. Mas que vontade, puxa, seria legal se a gente fosse hoje de novo no culto, ou aqui no online, ou lá, puxa, que gostoso. Está entendendo? É o que Deus acrescenta em nosso coração. E tudo que vem da parte de Deus, irmãos, é bom para nós mesmos. Então, se permita, sabe, ser transformado, ser moldado, ser purificado pelo Senhor Jesus. Se permita, apresenta realmente a tua vida diante dEle, porque Ele quer nos usar tremendamente. Irmãos, Deus tem nos falado, sabe, sobre essa retomada, sobre esse tempo da igreja. Sabe, eu vejo realmente cada culto, não como algo solto assim no tempo, algo assim, que a gente vem para cá, ouve uma palavra e pronto. Eu sinto realmente um prover, uma direção, sinto realmente Deus tratando com cada um de nós e com a igreja. E como Jesus aqui, sabe, foi um divisor de águas, cada culto, cada palavra pode e deve ser também um divisor de águas em nossas vidas. Pode e deve ser. Desde que eu permita e reconheça dessa maneira, pode e deve ser um divisor de águas. Aqui nesses dias, Jesus tremendamente, foi algo que mudou realmente, poderosamente. Permita que isso aconteça na sua vida. E na igreja também, sabe, Deus está conduzindo. Passamos já esses 5 meses, né? 5 ou 6 meses, não sei. Quase 6 meses já, né? Nessa situação toda. E temos relatado o quê? Deus nos deu graça, Deus nos deu orientação, Deus nos deu toda a condição para nós não dispersarmos. Quem dispersou, amém, a gente entende e tal, mas da parte de Deus e da parte da igreja, Ele nos deu toda a condição para nos mantermos unidos, em oração, em palavra, em discipulado. Deus preparou tudo isso. Foi o momento desses 5, 6 meses que estamos vivendo.
E como Deus tem nos falado agora, irmãos, como Deus tem nos falado. Agora é tempo. Vocês que não dispersaram nesse tempo, vocês que se manteram firmes nesses dias difíceis que nós vivemos, em todas as áreas, emocional, financeira, profissional, relacionamentos, vocês se manteram aí firmes, que não dispersaram. Foi esse momento. Agora é tempo de renovar o espírito, aquecer o espírito, se incendiar novamente pelo espírito. Porque talvez toda essa situação, amém, nós nos mantivemos unidos, nos mantivemos perseverantes, tudo bem. Mas com certeza toda essa situação não foi tão favorável para nos mantermos verdadeiramente aquecidos no espírito. Talvez faltou alguma coisa ali para um ou para outro, para nos mantermos ali vivos no espírito, aquecidos no espírito. E eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus vai fazer algo tremendo no meio da sua igreja nessa retomada. Porque é necessário. E você já se prepara porque, como já fizemos outras vezes, logo vamos iniciar aí algumas campanhas de devocionais, de jejum, de oração, de vigília, como eu falei, como já fizemos outras vezes. Ainda foi ontem, veio aquelas lembrancinhas lá do Facebook, veio uma de 4 anos atrás. 4 anos atrás, eu tinha um Paralama aqui ainda. Às vezes eu solto umas lembrancinhas. 4 anos atrás, tinha o Paralama e estava meio assim ainda, meio fortinho. 4 anos atrás, e veio lá, ainda foi bem assim, foi bem providencial, porque ali naquela devoção eu falava, irmãos, porque hoje é segunda-feira, ontem foi domingo de Santa Ceia, então foi mais ou menos como os dias de hoje, né, como vai ser amanhã. E justamente há 4 anos atrás nós iniciamos uma campanha de 21 dias, e aí eu falava, olha, hoje começa então 21 dias de jejum, de oração, tal. Olha, Jesus, amém, né? É tempo disso mesmo, de nós. Então, irmão, você prepara o teu coração, inicia por essa situação, primeiramente, deixa Jesus purificar, mudar, moldar, tirar por completo, desejar isso. Começa por aqui. Como eu falei, você pode não entender direito, não saber como vai ser, e não precisa. Entrega nas mãos dele. Senhor, eu quero ser casa de oração. Eu quero ser casa de oração. Me usa, Pai, me usa. Eu me acho a pessoa mais fria, mais distante de ser usado, mas o pastor aí falou que ele também é um improvável. E durante toda a história da igreja, Jesus só trabalhou com os improváveis. Ele ainda falou que não buscou os saduceus, os fariseus, os doutores da lei. Foi buscar pescador que estava lá na praia pescando, para ser discípulo dele. Então, meu irmão, minha irmã, como Deus é tremendo. Ele usa realmente cada um de nós, a nossa simplicidade, com nossas limitações. Então, deseje isso. E nós como igreja, como eu falei, você se prepara para realmente nós estarmos nesse propósito. Daqui a alguns dias, estamos projetando aí algumas situações, jejum, campanha, oração, em todos os nossos cultos, irmãos, e tenho também dado orientação para cada ministério, sabe? Focarmos isso tremendamente, as reuniões de oração, enfim, e acima de tudo, sabe? Buscarmos verdadeiramente, porque isso só vai acontecer se nós falarmos, Jesus, eu quero ser templo do Espírito Santo. Irmãos, mas não pode ser aquele desejo e aquela promessa de virada de ano, sabe? Algo muito assim corriqueiro, algo muito sem força, sabe aquelas promessas de fim de ano? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou começar tal curso, esse ano eu vou começar a fazer caminhada. Todos nós fazemos essas promessas de começo de ano, que duram até 15 de janeiro, até que estamos firmes, até que a caminhada, né? Você compra até roupa nova, compra roupa de fitness, não, agora eu vou caminhar, e sai lá, tal, né? Um dia, 2, nossa, agora eu peguei firme. Você faz 10 dias, agora eu peguei firme. Aí você não vai um dia, não vai 2, pula outro, aquelas promessas de fim de ano que você conhece. Não faz desse jeito não, não faz desse jeito não. Senhor, eu quero ser templo do Espírito Santo, oh glória, eu entendi a palavra, eu quero. Se for só assim, na emoção, não resolve nada. Como também, talvez, faz tempo que não está resolvendo. Você fala que quer, mas só está na emoção. É por isso que a igreja precisa clamar, pedir. Nós temos estudado, irmãos, as cartas, as epístolas paulinas. E Paulo, ele chegava lá nas cidades,
Ele fazia o quê? Olhava lá um grupo, não, esse povo aqui não foram batizados com o Espírito Santo. Temos ido lá. Esse povo aqui não está batizado com o Espírito Santo. Ele chegava lá e clamava por essa situação primeiramente. Eu não sei como é que você entende o batismo com o Espírito Santo, sabe? Já temos falado um pouco isso sobre as aulas. Traduzindo para nós, sabe, irmãos, nada mais é do que realmente um novo nascimento. Batismo é isso, um novo nascimento. É por isso que é uma grande diferença você fazer uma promessa, ou fazer um voto, ou fazer um compromisso na emoção, ou realmente nascer de novo, batizado no Espírito Santo. Um novo Espírito fala no seu interior. Essa que é a diferença de nós conseguirmos realizar tudo isso. E talvez, irmãos, nós não estamos conseguindo muitas coisas, temos patinado. Você promete, tenta, faz e vai, não sei o quê, né? Porque talvez você realmente não nasceu de novo do Espírito. E a igreja do Senhor Jesus precisa estar repleta, lotada de crentes, servos de Deus, nascidos novamente da água e do Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso, nós vamos estar orando, clamando a Deus, e você fica aí, sabe, com esse teu desejo no teu coração. E, pastor, mas eu falo, irmão, pode falar em língua, não tem problema, não tenho nada contra falar em línguas. Pode, eu falo em línguas, minha esposa fala pode falar em línguas estranhas, sem problema nenhum. Pastor, mas eu não gosto de falar. Não fale em línguas, não tem problema. Irmãos, alguns pegam esse dom de línguas como algo assim, irmãos, é dom. Pode usar como pode não usar. O importante é você ter esse novo espírito na sua vida. O mais importante é você ser transformado. O único problema do dom de línguas é esse. Alguns abraçam o dom de línguas e alguns falam até só na emoção. A verdade é essa, e não foram realmente batizados no Espírito Santo. Por isso que eu não dou tanta ênfase ao dom de línguas. O que eu dou a ênfase é de uma transformação verdadeira do ser humano. Pode falar em línguas, sem problema nenhum. Pode falar aqui na igreja, não tenho nada contra. Não tenho nada contra. E eu te digo mais, é maravilhoso. Busque esse dom, busque esse dom. Mas o verdadeiro selo do batismo com o Espírito Santo, eu devo saber, uma transformação de vida. É você realmente ver que você realmente está diferente. Batizou, quer dizer, nasceu de novo, da água e do Espírito. Esse templo, então, casa de oração, só vamos conseguir, irmãos, se formos realmente transformados por completo. Então é assim, deseja isso, e deseja e deixa Jesus chegar lá e tirar as barraquinhas que precisa, o que está atrapalhando. Pastor, mas eu não sou cambista. Eu sei, irmão. Aqui é uma situação literal daqueles dias. O que nos impede hoje de ser casa de Deus, verdadeiramente? De ser casa de oração? Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo. O que te impede hoje de ser casa de oração? O que te impede hoje? E glória a Deus, Jesus não vai entrar aqui com o rei e vai te bater não, fica tranquilo. Tem gente que está precisando até, deixa eu ir para o banheiro, se Jesus entrar aqui agora com o rei, você é o primeiro que vai apanhar. Jesus não vai entrar com o rei aqui, fica tranquilo. Mas coloca isso diante de Deus. Senhor, o que me impede hoje? O que me atrapalha? Como atrapalhou aquele lugar naqueles... O que me atrapalha hoje? De ser realmente casa de oração. Fala meu coração. Senhor, é isso? Amém. Deus, mas faz tempo que eu tento mudar isso e não consigo. E Jesus talvez fale, porque você só quer mudar na tua emoção. Naquele momento você quer mudar, reconhece. Vamos nascer de novo? Amém, Jesus. Me abençoa, eu quero nascer de novo verdadeiramente, da água e do Espírito. E deixa Ele realmente operar isso na tua vida, em nome de Jesus. E aí, irmãos, Deus vai te usar poderosamente, para abençoar tanto a tua vida, quanto a dos outros. Porque aí, essa mudança de situação, mudança de ambiente, você vê, olha que coisa triste, mas se você entrar lá nesse templo, e uma verdadeira feira, porque eles ficavam, uma verdadeira confusão, uma feira, iam gritando aqui, oferecendo coisa ali, aqui e tal, e vendendo os pombos, olha que bagunça, não era o propósito. E depois aqui fala, que pessoas necessitadas, carentes, chegaram até aquele lugar e foram tremendamente abençoadas. É isso que Deus quer fazer com nossas vidas, irmãos. Talvez um lugar tumultuado, bagunçado, sem propósito, para um lugar tremendamente de bênção, para nós mesmos e para os que estão à nossa volta. E
Para a gente já encerrar, quiserem já vir os irmãos do louvor, os irmãos ali que vão servir a ceia. Só vou encerrar com esse último versículo, que fala então que os principais, os sacerdotes, os escribas, né, ficaram incomodados então com tudo que Jesus fazia, e as crianças, os meninos gritando, Hosana ao filho de Davi. Também estudamos isso nas nossas aulinhas, né, que os judeus não tinham Jesus como o Messias, como linhagem de Davi, e as crianças reconheceram, olha, aqui quando ele fala assim, filho de Davi, estava reconhecendo que era o Messias profetizado. Então as crianças aqui sabiam disso, e os sacerdotes se incomodaram ainda mais, porque, peraí, estão falando que esse Jesus é o Cristo de Deus? Ei Jesus, o senhor aceita isso? E Jesus falou o quê? Da boca dos pequeninos sai o verdadeiro louvor. Eles entenderam isso. Então, tenha Jesus também como o teu Messias, o teu Senhor, o Cristo enviado de Deus. E, como eu falei, participa dessa Santa Ceia com esse propósito hoje. Convidar os irmãos que estão aqui para ficarem em pé. Você na tua casa aí, separa os elementos, né? Separa os elementos. Nós vamos agora ungir, abençoar, aí vamos servir e vamos orar por essa palavra também, amém? Não se dispersa, eu sei que principalmente em casa é mais fácil a gente se dispersar com uma coisa ou outra. Não se dispersa, irmãos, consagra a Deus realmente esse tempo, separa aí o cálice, separa aí o pão, e tem esse propósito, Senhor, aqui Senhor, casa de oração, me transforma. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos na tua presença nessa manhã, por essa palavra bendita. Obrigado, Pai, porque o Senhor deseja isso para cada um de nós, sermos tremendamente usados por Ti, nessa autoridade. Obrigado, Pai. Por isso, Pai, clamamos a Ti primeiramente, e reconhecemos que nós queremos, Senhor, ser realmente casa de oração. É o primeiro desejo nosso aqui, Pai, e queremos também pedir que o Senhor então nos molde, nos transforme, nos limpe, tira realmente tudo que não convém, acrescenta o que é necessário. Senhor, o que realmente tem atrapalhado de sermos casa de oração? Pai, talvez alguns dos irmãos aqui já estão totalmente purificados, não tem nada que impeça. Talvez o que falta é dar esse passo de fé e de falar, Senhor, eis-me aqui, me usa. Talvez muitos já estão nessa situação, que o Senhor já tratou, já lapidou, já purificou, mas talvez ainda está acomodado numa religiosidade. Deus, que esse também venha entender que você já está puro, já está limpo, já tem condições, apenas recebe de Deus agora para compartilhar, deixa Deus te usar na autoridade do Espírito Santo. Deus, e em nome de Jesus também que nós falamos, na nossa carne não vamos conseguir nada, na nossa emoção não vamos conseguir nada, e o Senhor tem realmente um novo tempo para a tua igreja nessa terra, Pai. Por isso clamamos a Ti, Espírito Santo, vem sobre o Teu povo, nós que estamos na igreja, os irmãos que estão em casa, Senhor, e batiza, Senhor, dá um novo tempo, uma nova concepção, um novo jeito de pensar, de agir verdadeiramente. Batiza no Espírito Santo, Pai, tem misericórdia, Senhor, dá dos Teus dons e maravilhas, oh Senhor, dá mesmo, Senhor, dons de falar em línguas, de interpretar línguas, dom de cura, dom de profecia. Senhor, opera tudo isso no meio da Tua igreja, porque é necessário, Pai, a Tua igreja precisa, Senhor, tem misericórdia, opera tudo isso, Pai. Senhor, nós consagramos agora os elementos, o pão e o cálice, Senhor, nós fazemos como memorial do que Jesus fez em nossas vidas, e o que Ele é em nossas vidas, Pai. Por isso agora nós consagramos o pão e o cálice, tanto os que estão aqui na igreja, quanto os que os Teus filhos apresentam a Ti em suas casas. Nós consagramos agora os elementos, Pai, que não seja apenas um alimento físico, mas tremendamente um alimento espiritual, e transforma cada um de nós, Pai, quando bebermos esse cálice, comemos esse pão, corpo e sangue de Cristo, memória de quem Ele é, ato de fé. Senhor, nos transforma verdadeiramente, Pai, em casa de oração, purificada, limpa, batizados no Espírito Santo, na água e no Espírito. Clamamos a Ti, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós abençoamos os elementos, amém e amém, glória a Deus.